Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Decode Eng. Hoje eu venho trazer um vídeo para o canal mais minimalista do que os vídeos anteriores que continha a apresentação, que é a resolução do exercício 242 do LeetCode, que é o Valid Anagram. Então vamos ler aqui o que pede o exercício e como que a gente vai resolver esse exercício. O exercício diz o seguinte: dado duas strings, no caso S e T, retorne verdadeiro se T e S são anagramas. Caso ao contrário, a gente tem que retornar falso. Mas para a gente resolver esse exercício, primeiramente a gente precisa entender o que é uma palavra que é um anagrama. Segundo o Wikipedia, é uma espécie de jogo de palavras criado com a reorganização das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Então isso é uma palavra que é uma palavra anagrama. Então nesse caso em específico a gente tem aqui anagram e nagaram, que são palavras equivalentes, né, que são palavras anagramas. Basicamente, então, a gente precisa fazer o algoritmo para resolver esse problema. E eu tenho aqui em mente duas soluções. Uma solução que não é muito boa, que acaba sendo n log n, e uma solução que acaba sendo linear. Então vamos começar pela primeira solução, que acaba sendo n log n. Então bora aqui para o código para a gente entender como a gente consegue resolver esse problema de maneira mais fácil. O primeiro passo para resolver esse algoritmo é perguntar se o tamanho de ST são iguais. Se forem iguais, eu continuo meu algoritmo. Se o tamanho não for igual, eu já retorno um false. Então, a primeira verificação que eu vou fazer aqui é perguntar se o tamanho deles são diferentes. E caso seja diferente, eu já retorno um false, porque eu sei que não é possível transformar essas duas strings em strings que são anagramas. Agora, uma vez que eu fiz essa verificação, o que eu vou fazer? Eu vou transformar as strings S e T num vetor, num array, né, de char. Por que eu vou fazer isso? Uma vez que eu faço isso, eu consigo ordenar esse array para que eu consiga fazer a verificação da quantidade de caracteres que eu preciso ter para transformar essas palavras em palavras anagramas. Então, uma vez eu feito isso, vou dar aqui o nome de S1, dado que a string é S, e T1, dado que a string é T também. Beleza? Uma vez feito isso, qual que é o segundo passo que a gente precisa fazer aqui para a resolução desse algoritmo? Eu preciso fazer a ordenação desse array. Então, eu vou chamar uma função pronta do Java, que é o arrays.sort, para ordenar esse array, né, esses dois arrays, o S1 e também o T1. E qual que é a mágica aqui, pessoal? Uma vez que eu tenho esses dois arrays ordenados, eu consigo fazer a comparação desses dois arrays, verificando se eles são iguais. E uma vez que eles são iguais, eu sei que essas palavras podem ser anagramas. Por quê? Porque elas possuem a mesma quantidade de caracteres. Então, eu vou fazer um new string, passando o meu S1, e vou chamar o equals aqui, passando o meu T1. Se forem iguais, eu vou conseguir dizer se é anagrama ou não. Então, vamos executar o exercício aqui, para ver se vai funcionar ou não. Deixa eu ver que eu errei aqui, to char array. Coloquei um T aqui. Vamos executar novamente, espero que agora funcione. Funcionou, vamos fazer a execução total aqui do exercício para ver o que o juiz do LeetCode vai falar. Passou aqui e demorou um total de 3 milissegundos para fazer a execução total de todos os casos de teste. E por que essa solução talvez não seja a solução ideal? Se a gente for pegar lá aquelas matérias de estrutura de dados, né, e algoritmos de ordenação, a gente sabe que todo algoritmo de ordenação, no melhor dos casos,
é n log n. E nesse caso em específico aqui, eu estou fazendo um sort desses dois arrays para fazer essa comparação, para ver se eles têm a mesma quantidade de caracteres ou não. Então, é uma maneira de resolver o problema, mas talvez não seja a melhor maneira. E qual que é a melhor maneira de resolver esse problema? A maneira interativa, que é a próxima maneira que eu vou resolver esse exercício aqui, beleza? Para resolver de maneira interativa esse exercício, a gente vai precisar criar um array de inteiros, que eu vou chamar aqui de letter, e ele vai conter 26 posições. E por que 26 posições? Porque representa a quantidade de letras que a gente tem dentro do nosso alfabeto. Uma coisa interessante que eu preciso mencionar aqui é que a primeira instrução que eu coloquei no código anterior, se as duas strings possuem tamanhos iguais, continua o código, e se possui tamanhos diferentes, retorna falso, ainda é uma instrução válida. Então, a gente vai manter essa instrução, independente ou não se a gente está fazendo a maneira iterativa ou está usando a solução que é n log n ali, beleza? E uma vez que eu declarei esse array, o que eu preciso fazer? Eu preciso contabilizar a quantidade de letras que eu tenho em S. E como eu vou fazer isso? Através de um for, que eu vou pegar desde a primeira posição dessa string e vou somando dentro ali do meu array de letras. Então, vou pegar aqui array de letras, vou pegar aqui o meu z menos s char at de i e vou somar. Então, essa instrução aqui, eu estou pegando a posição ali do meu array que representa a string s que eu estou querendo. Nesse caso aqui vai ficar, né? Imagine o seguinte, que eu tenho o a menos o a. Nesse caso vai dar 0 e eu vou somar uma posição ali dentro desse array. Beleza? Uma vez feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a subtração desses valores. Então, aqui vai ser o meu t, em vez de ser mais, vai ser menos. E qual que é a sacada aqui? Se eu encontrar uma posição que seja menor que 0, eu já posso retornar falso, porque essa string não vai ser, essas strings não serão palavras anagramas. Então, aqui a minha solução default é o verdadeiro sempre, então aqui eu vou retornar o meu true. Então, só recapitulando o algoritmo, eu tenho ali aquela primeira condição que se mantém, né? Se as strings for tamanho diferente, eu já retorno um falso, porque essas strings não tem como ser anagrama. Eu declaro aqui um array de 26 posições, porque eu preciso contabilizar, né, contar quantos caracteres eu tenho em cada string. E então, eu começo pela string s, contabilizando quantas strings eu achei. E no segundo passo, eu vou fazer a subtração desses caracteres. Uma vez, né, que eu fiz a subtração, se eu encontrar um número negativo dentro desse array de letters, eu já sei que essas duas palavras não podem ser anagramas. Então, eu já retorno falso e a solução default é igual a true. Vamos executar aqui, ver se vai funcionar. Eu espero que sim. E está demorando um pouco. Demorou 0 segundos. Vamos submeter esse código aqui para o juiz do LeetCode dizer se está cobrindo todos os casos ou não. E olha que interessante aqui. Esse código aqui demorou 5 milissegundos para ser executado. Ou seja, não sei porquê, acabou sendo um pouco mais lento, mas deveria ser mais rápido, mas esse é um exercício que acaba sendo linear, porque eu não tenho que fazer a ordenação, né, de um array de caracteres que for do primeiro exemplo. Beleza, pessoal? E caso vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, eu peço para que vocês deixem um like. Isso é muito importante aqui para o canal. Não esqueçam de se inscrever também, isso é muito importante, se inscrever. E vocês, como que vocês resolveriam esse exercício? Qual que é a melhor maneira que vocês encontraram aí para resolver? Deixem aí nos comentários e até uma próxima.